Boa tarde, galera. Vamos voltar aqui ao nosso encontro de hoje, nosso encontro virtual. E nós vamos para o item 3.3.4, teoria da burocracia e os tipos de dominação. Inicialmente eu quero que vocês, a partir desse trabalho, vocês estejam fazendo exercícios que eu vou passar aqui, ok? Vamos lá então. A burocracia, ela tem uma presença marcante na sociedade moderna, né? E ela é definida como uma estrutura social na qual a direção das atividades coletivas fica a cargo de um aparelho impessoal e hierarquicamente organizado que deve agir sobre critérios impessoais e métodos racionais. A burocracia designa poder, controle e alienação e é baseada na razão e no direito. Em primeiro lugar, deixa eu falar para vocês a palavra burocracia, que ela tomou um significado assim completamente pejorativo nesses últimos anos, né? Mas burocracia ela vem do inglês bureau, escritório, cracia, né? Que vem de kratos, poder, né? Poder é poder público, poder do escritório, ou vamos dizer que é algo completamente uma estrutura baseada em vários segmentos, em vários pontos que nós vamos destacar aqui as características da burocracia, né? Então, a burocracia ela surge das necessidades técnicas da coordenação, de supervisão e planejamento de produção, e também para proteger o indivíduo e dar tratamento igualitário às partes interessadas. A burocracia, ela surgiu, né, é um dos pressupostos de Max Weber, né? É uma das teorias de Max Weber, ele é o criador disso aí. A burocracia ela foi criada justamente com a intenção de tornar mais organizada, de tornar mais execuível as ações dentro de uma organização. Porém, com o tempo, ela tomou, ela saiu do espírito da lei, né? E ela se prendeu unicamente à forma. Então, por isso que a burocracia ela toma um sentido diferente agora da qual ela foi criada. Mas a burocracia, em todos os sentidos, ela torna o nosso trabalho, né? Se ela não for exacerbada, ela torna o trabalho de uma organização cada vez mais execuível, né? Podemos dizer assim. Vamos lá então. Todas as burocracias têm uma divisão explícita de trabalho, sendo que cada posição tem um conjunto limitado de responsabilidades, né? Então a divisão de trabalho ela surgiu a partir da burocracia, né? A criação da burocracia. Dividir o trabalho para tornar o trabalho executável, para tornar o trabalho efetivo e ter eficácia no final. Então vamos lá. Segundo ponto, as normas que governam o comportamento em qualquer posição são explícitas, certo? São explícitas e, deixa eu diminuir aqui, né? Claras e codificadas por escrito. Então, a questão, por exemplo, de você está dentro do seu trabalho, existe normativas, existe um código de conduta, existe, por exemplo, protocolos. Então, tudo isso faz parte da burocracia. Posições diferentes são ordenadas hierarquicamente, com cargos e postos mais altos, supervisionando os mais
baixos, né? Então, as posições hierárquicas foram também criados com essa visão de que os cargos mais altos pudessem superar os mais baixos. Outro detalhe, os indivíduos devem reprimir emoções e paixões quando desempenham seus papéis previamente designados. Então entra aqui o caráter, a burocracia também ela tem um caráter impessoal, né? Ou da impessoalidade. Significa que quem está naquele cargo não é o fulano de tal, né? Você não pode personalizar. Ali está o chefe, o gerente fulano de tal, ok? Mas não está a pessoa enquanto personalidade própria. Está ali um chefe, está ali um gerente. Terceiro ponto, as pessoas ocupam posição por competência técnica e não por atributos pessoais. Ah, ele é mais bonitinho, ela é mais bonitinha, ela é gata, ele é isso, é aquilo. Não. As pessoas dentro do ramo da burocracia ocupam a posição por meritocracia e competência técnica. E aí vai uma questão interessante que muitas vezes cai em concurso com relação ao fator do concurso em si. Um concurso, quando você faz um concurso público, inclusive os concursos públicos foram baseados na burocracia, né? Nos termos da burocracia, quando diz assim que para preencher determinado cargo, a pessoa passa por um concurso e tem que preencher aqueles quesitos, então ela sobe por competência meritocrática, por mérito próprio. Logicamente que a gente sabe que dentro dos ambientes públicos criaram também os cargos, chamados cargos comissionados, cargos de confiança, que nem sempre as pessoas preenchem esse requisito. Ela entra aqui em questão de gosto pessoal do gerente ou do chefe. As posições e postos não pertencem à pessoa, mas às organizações, tá? Então, essa ideia de que às vezes a pessoa ela diz assim, eu sou o dono do cargo tal. Isso é um desastre à vista, porque dentro da questão da burocracia não existe patrimonialismo. A cadeira onde eu estou assentado não é minha. O computador não é meu, nada pertence a mim. Tudo pertence à organização, pertence ao Estado. Ok, pessoal? Vamos aqui um lembrete. A burocratização tende a se propagar para todos os setores da vida, tais como a economia, a política e a cultura. Uma questão aqui para a gente refletir. A burocracia é necessária? O que você acha? Quero que você dê a sua resposta lá na sala virtual ou no nosso grupo de WhatsApp. A burocracia, ela é necessária? Sim, porque sem elas as organizações se perderiam na improvisação e no arbítrio, né? Então, para Weber, a função da burocracia é reduzir os conflitos e as regras, que economizariam esforços, pois eliminariam a necessidade de encontrar uma solução para cada problema e facilitariam a padronização, lembre-se dessa palavra, e igualdade no tratamento de muitos casos. Vamos imaginar agora que nós temos a nossa resenha que vocês irão fazer. Você já imaginou se nós não tivéssemos a burocracia nesse momento para estabelecer qual o modelo próprio para esse tipo de trabalho? Bem, seria uma confusão. Vamos lá. Os tipos puros de dominação encontrados em uma sociedade são classificados em dominação tradicional, né? A legitimidade desse tipo de dominação, ela vem da crença que a qualidade, né? Deixa eu baixar aqui, deixa eu diminuir um pouco aqui, dos dominados, que é a qualidade da maneira como os nossos antepassados resolveram seus problemas. Essa dominação é caracterizada por uma
relação de fidelidade política. Veja bem, gente, isso aqui é muito interessante a gente pensar sobre os tipos de dominação. E, aliás, esses pressupostos aqui de Max Weber, eles servem muito bem para a questão do conservadorismo, né? Por exemplo, questão da tradição. Até que ponto a tradição é importante? Veja bem, na tradição nós temos algo completamente previsível. Quando nós partimos para algo que nós não sabemos, vamos imaginar, se eu digo assim, olha, vamos modificar a sociedade, vamos tirar a família nuclear, família tradicional, homem e mulher, criança, então vamos criar um outro tipo de família que não se encaixa aqui no modelo tradicional. Olha, esse tipo de ideia aqui, ele foca naquilo que é importante. No momento existem situações que a gente não pode querer ficar inventando a roda. A roda já existe. Isso acontece muito na questão dos revolucionários de esquerda, que querem fazer um redesenho da sociedade, colocando coisas que são completamente contrárias à questão ao tradicionalismo. O tradicionalismo é importante, né? Existe outro tipo de dominação, a carismática. A sua legitimidade vem do carisma, da crença em qualidades excepcionais de alguém para dirigir um grupo social, certo? A dominação, por exemplo, algo que vem do carisma. Max Weber estudou, não é? Que existe uma dominação, uma liderança do tipo carismática, que é baseada em qualidades excepcionais, né? Onde as pessoas devotam uma afeição, algo afetivo em relação ao dominador, que geralmente é portador de um poder intelectual ou de oratória. Mas também ele caracteriza aqui a dominação racional e legal, e a sua legitimidade provém da crença na justiça da lei. Nesse caso, o povo obedece porque crê que as leis são decretadas segundo o procedimento correto. Então, isso é importante destacar aqui, a questão da racionalidade, né? E na legitimidade desses arcabouços, desses modelos de gerenciamento e de liderança. Vamos seguir aqui, né? Uma questão aqui para vocês refletirem. Como a dominação é exercida em seu trabalho? Como é que a dominação é exercida em seu trabalho? É a dominação tradicional, vocês obedecem, porque aquela dominação já é uma coisa que vem de pai para filho e é tradicional, aquela empresa é tradicional, né? Ou então é a dominação carismática, baseada nos dotes pessoais do líder. Ou então você obedece dentro de um fator racional e legal, né? Você obedece a pessoa porque ela está hierarquicamente acima de você e tem uma competência técnica para exercer aquele cargo. Então, responda essa pergunta: como a dominação é exercida em seu trabalho? Max Weber ele não considerava o capitalismo injusto, irracional ou anárquico. As instituições constituíam demonstração de uma organização racional que desenvolvia suas atividades dentro de um padrão de eficiência e precisão. Sua crítica à burocracia reside no fato de que esta levou a um desencantamento do mundo, tirando seu caráter mágico e mecanizando as relações humanas, né? Então, olha só, isso é uma crítica do próprio Criador com relação à criatura criada, né? Então, aquilo que foi criado, né, a burocracia ela foi criada para tornar o trabalho mais efetivo, mais eficaz. De repente, ela acabou mecanizando as relações humanas. Essa é a crítica dele,
né? Isso acontece muito nas organizações. Às vezes, aquela conversa que poderia ser desenvolvida de uma forma mais informal, de repente tem que passar pelos os papéis, tem que passar pelos protocolos, né? A racionalidade do capitalismo nos conduziu a um mundo cada vez mais intelectualizado e artificial que abandonaria para sempre os aspectos ilusionistas e intuitivos do pensamento. A visão de Weber sobre os tempos modernos era melancólica e pessimista. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui. Nós vamos agora para o item de número 4, a formação da sociedade capitalista no Brasil. Até agora nós discutimos a base do capitalismo mundial. Nesse capítulo procuraremos analisar as particularidades do desenvolvimento do capitalismo no Brasil e identificar as causas de sua dependência externa. Partimos das seguintes indagações: como o sistema capitalista se desenvolveu no Brasil? Quais as particularidades do desenvolvimento socioeconômico do país, né? A sociedade brasileira se constituiu com o processo de expansão do capitalismo europeu do século XV. No início, todas as relações comerciais eram voltadas para a metrópole. E aqui, as relações sociais eram baseadas na escravidão. Somente no século XIX, com a abolição da escravidão e a chegada de um grande número de imigrantes, é que o trabalho, né, livre foi introduzido no Brasil, em meio ao ciclo do café, e outras atividades econômicas também se desenvolveram, tais como os transportes ferroviários, o sistema bancário, pequenas indústrias de alimento, indústrias têxteis, que dinamizaram a vida nas áreas urbanas. É bom que se destacar aqui que a Revolução Industrial ela chegou, ou melhor, a revolução em todos os sentidos, a revolução econômica, comercial, industrial, chegou no Brasil 100 anos depois que apareceu na Europa. Então aqui nós recebemos, né, enquanto a sociedade europeia e norte-americana eram sociedades, podemos dizer, livres, onde as pessoas elas trabalhavam, tinham o ganho do seu trabalho. Aqui no Brasil ainda existia a escravidão. Então aqui sempre o desenvolvimento foi um tanto quanto mais lento do que outras sociedades. Então nós vemos aqui industrialização e formação da sociedade de classe. Vários estudos indicam que o processo de industrialização do Brasil esteve ligado ao desenvolvimento da economia cafeeira no estado de São Paulo. Uma das razões da industrialização foi a introdução do trabalho livre a partir do grande surto migratório que o Brasil viveu no século XIX, que gerou um mercado consumidor de produtos industriais. Então, depois, nós vamos ver, vieram os imigrantes italianos, vieram judeus para cá, vieram os japoneses. Então, começou, né? Eles vieram com a cultura diferente, vieram como consumidores e não como escravos. Então, a coisa começou a tomar um outro formato. A forma como se organizou os negócios de café permitiu a formação de uma consciência burguesa entre os fazendeiros, pois o capital acumulado com a venda do café era utilizado na diversificação das atividades econômicas. Desse modo, esse capital era investido em outra atividade que possibilitasse a obtenção do lucro. Já no início dos anos 20, grandes empresas norte-americanas instalaram filiais no Brasil, a Ford, Firestone, Herman, IBM, né, e outras. Com a crise mundial de 1930, a economia brasileira deixou de se voltar para a exportação e se apoiou na interiorização e na industrialização. O que acontece? Na crise mundial de 1930, o Brasil teve um grande problema por conta de que um dos principais objetos de exportação do Brasil, ou o principal,
era o café. Com a crise de 1929, o que aconteceu? Muitos produtores de café tiveram que deixar estocado e o governo federal teve que comprar esses cafés, né? Através que aí denominou o fenômeno chamado encilhamento, onde o governo comprou milhares de sacas de café para não deixarem que ela se estragasse e depois colocou fogo e pagou para os produtores. Daí o Brasil percebeu da necessidade de investir no setor secundário, que é o setor da industrialização. E isso acaba, isso começa então com o governo de Getúlio Vargas. E em 1950 começa então, chega, podemos dizer, ao ápice desse investimento no setor secundário com Juscelino Kubitschek. Foi quando as empresas brasileiras internacionais começaram a vir para o Brasil. Então, o desenvolvimento industrial ganha um forte impulso, né? Mas aí, o grau de dependência que a economia brasileira tem em relação às potências estrangeiras pode ser entendido a partir da compreensão do modelo de desenvolvimento industrial que o país teve, no qual se privilegiou, por exemplo, as indústrias de bem de consumo, né, em detrimento da indústria de bens de capital, né? Por exemplo, a implementação de máquinas, de indústrias. O Brasil era, a indústria no Brasil era muito baseada, fundamentada nos bens de consumo, daquilo que o consumidor ele se apropria no dia a dia. Enquanto que os bens de capital foram deixados. Muito bem, então o Brasil começou, né? O Brasil teve muita dependência de uma tecnologia de fora, né? Tanto é que vocês percebem que foi recentemente que foi derrubado a lei de reserva de mercado que o Brasil tinha no espaço dos hardware, tecnologia digital e essas coisas. E aí depois que o Brasil derrubou essa barreira, que lá pelos anos de 94 que começaram a ver com muita propulsão, né, o desenvolvimento, a vinda para cá de dispositivos eletrônicos para o desenvolvimento industrial brasileiro. Então, uma das mais importantes teorias explicativas para a dependência estrangeira surgiu do encontro de exilados de diversos regimes ditatoriais que proliferavam na América. Gente, é bom que a gente passe a entender, né, que o Brasil, cada vez mais, ele precisa, né, isso posto é um denominador comum em muitos analistas, que o Brasil ele precisa investir cada vez mais no seu capital tecnológico, né? E principalmente na questão da sua educação, uma vez que esses pressupostos é que alavancam a economia, o desenvolvimento de uma nação. Eu sou contrário a esse tipo de mimimi que se iniciou em relação à questão de dizer que o Brasil era dependente do modelo norte-americano, certo? E, na verdade, o que acontece? Isso a gente precisa sempre observar, o que existe por trás de uma crítica, como a gente visualiza na questão econômica, né? É sempre interessante que a teoria do qual o Brasil ele vem ao longo desses anos absorvendo, a teoria
marxista, ela sempre coloca o capital como algo abominável de uma nação. Mas aí surge uma seguinte questão, né? Num mundo globalizado em que nós vivemos, cada vez mais, economicamente falando, nós precisamos de investimentos, nós precisamos trabalhar a questão do crescimento, do empreendedorismo, do capitalismo, para que a economia seja forte, a economia possa crescer com, com eficácia. Pois bem, gente, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula.